Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Apocalipse 5, versículo 1. Um livro selado. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Quando Jesus respondeu à pergunta dos discípulos sobre que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, Jesus apontou diretamente para o livro de Daniel quando disse: quando virdes, pois, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Mateus 24, 15. Não por acaso vamos encontrar no livro de Daniel a referência à abominação que traz a desolação e mais especificamente no capítulo 12, o último capítulo profético deste livro, e também a informação sobre o livro selado, conforme vemos em Daniel 12, 8, 9 e 11. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. A informação que é dada no livro de Daniel é a de que o livro selado é o de Daniel, mas também nos diz que estaria selado ou fechado até o tempo do fim. Tenha em mente esses dois aspectos que deixam muito clara a ligação entre o capítulo 12 de Daniel, falando do tempo do fim, com Mateus 24, falando do fim, e de Apocalipse 4 e 5, que inauguram os eventos finais, conforme visto no versículo 1, que diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas vão acontecer. Resumindo então até aqui, o que temos é que Apocalipse 5 fala de um livro selado, Daniel fala do livro selado, que é o livro que leva o seu próprio nome. Jesus apresentou o fim como sendo o surgimento da abominação desoladora encontrada no livro de Daniel, mais precisamente no seu último capítulo. Deus está ali assentado no trono, iniciando o juízo. E o livro de Daniel quer dizer Dan igual a juízo, El igual a Deus, ou dizer juízo de Deus. O livro de Daniel, então, claramente mostra em seu próprio nome que é juízo de Deus e vai tratar do juízo de Deus. Deus, então, está claramente oferecendo o livro de Daniel e suas profecias para que sejam abertas e entendidas pelo povo de Deus. E também isto é comprovado pelo próprio Jesus quando diz, aí em Mateus: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus capítulo 24, versículo 15. Esta premissa também é novamente confirmada pelo mesmo profeta Daniel quando ratifica. Veja que Jesus diz sobre o entender: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, 10. Assim, todos nós que professamos o cristianismo, todos nós que dizemos ser servos de Deus, somos convidados a entender o livro de Daniel, que é revelado pelo livro do Apocalipse, que por sua vez claramente mostra o tempo do fim tendo início, mais precisamente no capítulo 12 que estamos entrando, o fim do tempo do fim. Mas tristemente, o que vemos é que pouquíssimos cristãos, pouquíssimos dos que professam o cristianismo, e mesmo entre aqueles que se denominam servos de Deus, procuram estudar e entender este livro. Lembre-se, de graça recebeste,
de graça dai. Então, comente, curta, compartilhe e que Deus seja contigo.